alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Adriana e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre as frações na reta numérica. Os objetivos, então, da nossa aula: identificar os tipos de frações, própria, imprópria, aparente e mista. Escrever frações mistas na forma de frações impróprias e vice-versa. E comparar, ordenar, ler e escrever números naturais e racionais positivos, representação fracionária, e fazer relações com a reta numérica. Você vai precisar do seu caderno de matemática ou uma folha para anotação, caneta, lápis, borracha e uma régua. Então, anote no seu caderno a data de hoje, aula 32, e o título da nossa aula, que é Frações na Reta Numérica. E a gente já continua. Anotadinho aí? Então vamos começar. Antes, nós vamos relembrar alguns conceitos da aula passada. Nós estudamos as comparações de frações. Então, comparando pelos desenhos, nós podemos ver que 1/2 é maior que 1/3, que é maior que 1/4. Lembram disso? Fizemos essa comparação. E podemos representar utilizando os símbolos de maior, menor ou igual. Então, temos aqui, 1/2 é maior que 1/3, que é maior que 1/4. Para comparar frações que tenham o mesmo numerador, nós temos que observar qual é o menor denominador. Então, olha só, quando duas frações têm o mesmo numerador, a maior fração é a que tem o menor denominador. Vimos também na outra aula a comparação de frações quando tem o mesmo denominador. Então, olha só, nós temos aqui a fração 2/8, 3/8 e 5/8. Comparando as três, a maior de todas é o 5/8. Por quê? Ela é o que tem o maior numerador. Então, quando as frações têm o mesmo denominador, a maior vai ser a que tiver o maior numerador. 5/8 é maior que 3/8, que é maior que 2/8. Quando comparamos frações de denominadores iguais, a maior fração é a que apresenta o maior numerador. Vimos também na outra aula o mínimo múltiplo comum para comparar frações. Então, temos uma pergunta aqui: qual fração é maior, 2/3 ou 3/4? Então, observando aqui essas duas frações, nós precisamos verificar uma fração equivalente a 2/3 e uma fração equivalente a 3/4 que tenha o mesmo denominador, para que eu possa fazer essa comparação. Para isso, nós usamos o artifício aqui do mínimo múltiplo comum. Olha lá, fazendo o mínimo múltiplo comum com o 3 e com o 4, nós chegamos no resultado 12. E esse 12 vai ser o novo denominador das minhas frações. Então, nós precisamos encontrar frações equivalentes a 2/3 e a 3/4 com o denominador 12. Para isso, podemos usar a multiplicação ali. 2/3. Posso multiplicar numerador e denominador por 4 e vou ter uma nova fração, que é 8/12. E o 3/4 eu posso multiplicar por 3 o numerador e o denominador
e vou ter uma nova fração, com o denominador 12, que vai ser 9/12. Comparando as duas frações, a maior de todas é o 9/12. Então, eu concluo que 8/12 é menor que 9/12. Colocando em ordem lá das duas primeiras frações que nós tínhamos, a maior então vai ser a 3/4. 3/4 é maior que 2/3. Certo aí para você? Então, olha só, uma situação problema agora para que nós comecemos a entrar no assunto de hoje. Veja esse anúncio. Vendem-se tubos de plástico para jardins. 3/16, 1/4, 3/8 e meia polegada de diâmetro. A fração de polegada, que corresponde ao tubo plástico mais fino, é. Então, nós precisamos comparar essas frações e verificar qual é a menor de todas, que é a mais fina. Vamos lá. 3/16, 1/4, 3/8 e 1/2. Para que nós possamos comparar, nós temos que chegar a um denominador comum. Para isso, podemos utilizar o mínimo múltiplo comum. Mas nós podemos também pensar no seguinte: o 16, o 4 e o 8, eles estão na tabuada do 2. Se nós pensarmos dessa forma, nós podemos transformar essas frações todas para o denominador 16. Porque na tabuada do 2 eu tenho 16. Na tabuada do 8 eu tenho 16. Na tabuada do 4 eu também tenho 16. Podemos pensar dessa forma. Se você não lembrou disso, vamos fazer o mínimo múltiplo comum, que nós conseguiremos encontrar esse denominador comum também. Então, olha só. Fazendo o mínimo múltiplo comum. Com o 2, o 4, o 8 e o 16, nós já vimos o mínimo múltiplo comum, né? Então, calculamos aqui e temos o resultado 16. Então, esse 16 será o nosso novo denominador, para as nossas frações ficarem todas com o denominador 16. Vamos lá, a 3/16 já está com o denominador 16. O 1/4, para ser denominador 16, eu vou encontrar uma fração equivalente. Para isso, eu preciso multiplicar por 4. E encontro 4/16, certo? E o 3/8? Multiplicando 8 por 2, eu tenho 16. Então, eu posso fazer a multiplicação dessa fração por 2. 3 vezes 2 e 8 vezes 2. 6/16. E o 1/2 eu posso multiplicar por 8. Então, 8/16. Então, 1 vezes 8 e 2 vezes 8. 8/16. Transformei todas as minhas frações para que elas fiquem com o denominador 16. Encontrei frações equivalentes. Comparando agora todas as frações. Qual é a menor de todas? É o 3/16? É o 4/16? É o 6/16? Ou é o 8/16? Nós temos, então, que o 3/16 é a menor de todas. Então, a resposta para o nosso problema é: o tubo mais fino tem 3/16 polegada de diâmetro. Conseguiu entender aí? Vamos em frente. Nós temos alguns tipos de frações para estudar, tá? Então, nós vimos que as frações, elas têm numerador e denominador. Nós temos um tipo de fração que é chamada de fração própria. A fração própria é quando o numerador é menor que o denominador. Então, temos alguns exemplos aqui. 3/5, 7/10, 1/4. Então, em todas elas, o numerador, que é o númerozinho de cima, é menor do que o denominador. Quer dizer que eu não tenho mais do que um inteiro, certo? Essa é a fração própria. Outro tipo de fração que nós temos é a fração imprópria, quando o numerador é maior que o denominador. Então, olha só, 5/3, 15/10, 9/4. O numerador, que é o número de cima, está maior do que o de baixo, que é o denominador. Então, é maior do que um inteiro. Essa é a fração imprópria.
E nós temos também a fração aparente. O que quer dizer essa fração aparente? É quando a divisão do numerador pelo denominador resultar em um número inteiro. Então, temos aqui 6 terços é igual a 2 inteiros, né? 15 quintos é igual a 3 inteiros. 16 quartos é igual a 4 inteiros. Porque se você observar aqui, o 6, quando eu divido por 3, 6 dividido por 3 é 2. 15 dividido por 5 é 3. E 16 dividido por 4 é 4. Então, quando eu consigo dividir o numerador pelo denominador e obter um número inteiro, é uma fração aparente. Vamos lá. Temos também a fração mista. A fração mista é quando for constituída por um número inteiro e também por uma fração própria. O que é a fração própria? Quando o numerador é menor que o denominador. Então, olha lá. 1 inteiro e 1 meio. É uma fração mista. 2 inteiros e 1 terço. E 3 inteiros e 3 quartos. É porque passou de um inteiro, então eu consigo transformar essa fração em uma fração mista. A fração que era uma fração imprópria se torna uma fração mista, certo? Então, se você observar aqui, ó, nós temos 1 inteiro e 1 meio, quer dizer que passou de um inteiro, deu um pouco a mais que um inteiro. Então, toda vez que você observar assim, é uma fração mista, certo? Você já deve ter encontrado essas frações mistas em receitas. Se você olhar aí o caderno de receitas que você pode ter em casa, você com certeza vai encontrar uma fração mista. Olha só esse exemplo que eu trouxe aqui para vocês com uma receita de cupcake. Nós temos ali os ingredientes: 3 ovos, 1,5 xícaras de açúcar, 3 quartos de xícara de óleo, 2,5 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara e mais 1/4 de leite, 3 quartos de xícara de chocolate em pó e 1 colher de fermento em pó. Deve ficar boa essa receita. Você pode até tentar aí, né, na sua casa depois. Mas o que interessa para nós agora são esses números que estão aparecendo aqui, que são frações mistas. Então, olha só. O que significa esse 1 e 1 meio de xícara de açúcar refinado? Quer dizer que eu vou pegar 1 xícara cheia e mais meia xícara. O 3 quartos, eu não vou usar 1 xícara inteira. É como se eu estivesse dividindo a xícara em 3 partes, em 4 partes, e tomando 3 partes dessa xícara. O outro número que aparece, 2 inteiros e mais 1 meio. Então, eu vou usar 2 xícaras e mais metade de 1 xícara. E 1 inteiro e 1/4, que é 1 xícara e mais 1 parte de 4 de outra xícara. Olha lá. 1 inteiro e mais meia xícara. O 3 quartos, eu estou dividindo a xícara em 4 partes e enchendo 3 partes. O 2 inteiros e 1 meio, eu estou pegando 2 xícaras inteiras, cheias, e mais metade de 1 xícara. E 1 inteiro e 1/4, 1 xícara inteira, e outra xícara dividida em 4 partes, mas eu vou encher somente uma, certo? Então, olhem bem aí. Agora, como que nós fazemos para sair de uma fração mista e transformar essa fração numa fração imprópria? Nós podemos pensar no seguinte: nós temos 1 xícara e mais meia xícara. Quer dizer que eu precisei mais do que 1 inteiro. Então, olha só o que nós podemos pensar. O 1 inteiro ali é como se fosse os 2 meios, né? 1 xícara cheia vai se representar 2 meios. Então, temos essa informação ali. E essa metade da xícara que nós estamos representando vai se juntar a essa xícara inteira que eu tenho ali como 2 meios. Juntando as duas, eu vou ter uma fração 3 meios, certo? Então, da fração 1 inteiro e 1 meio, eu chego na fração imprópria, que é a 3 meios. Fazendo a mesma coisa agora para o 2 inteiros e 1 meio.
2 inteiros, olha como eu posso representar. É o 4 meios. Por que eu usei 4 meios? Porque o meu denominador aqui é 2. Para que eu tenha 2 inteiros, quer dizer que eu usei 2 e usei 2 de novo. Então, usei 4 meios. E mais um meio. Então, juntando tudo, eu vou ter a fração 5 meios. Esse 5 meios equivale ao 2 inteiros e 1 meio. Então, temos aqui, ó. Certo? E 1 inteiro e 1 quarto. 1 inteiro e 1 quarto, então, eu estou dividindo em 4 partes. 1 inteiro, então, vai ser 4 quartos. E juntando com 1 quarto que está ali, então, que eu estou 1 inteiro mais 1 quarto, então, vai ser 5 quartos. 1 inteiro e 1 quarto vai ser 5 quartos. Certo? Bom, então agora eu vou mostrar para você como que a gente pode descobrir essa fração imprópria de uma maneira mais simples. Aqui a gente tinha que pensar no inteiro, para daí transformar ali, né? Agora a gente tem uma maneira prática para transformar essa fração mista numa fração imprópria. Olha só. Vou colocar a mesma fração que eu tenho lá na primeira. 1 inteiro e mais 1 meio. E quero transformar essa fração numa fração imprópria. Olha como que eu posso fazer aqui. O denominador multiplicado pelo meu inteiro e somado com o meu numerador. Vai ser o meu novo numerador da minha nova fração. Então, 2 vezes 1 é 2. Mais 1, 3. Então, tenho o meu numerador. O denominador continua sendo o 2. Olha lá. 3 meios. O mesmo valor que eu encontrei aqui. Fazendo agora com a segunda fração. Olha só. 2 inteiros e mais 1 meio. Mesma coisa. Agora eu vou multiplicar pelo meu denominador e o resultado somar com o numerador. O que eu faço? 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. E o denominador continua sendo 2. 5 meios. A mesma fração que encontramos ali. Tá? E a próxima? 1 inteiro e 1 quarto. Fazemos da mesma forma. Multiplicamos 4 por 1, 4. Mais 1, 5. E encontramos 5. E o denominador continua sendo 4. 5 quartos. Viram só? Mais simples assim, né? Então, podemos pensar no inteiro e juntar as duas e formar a nova fração? Sim. Mas temos essa forma prática que nós podemos fazer a multiplicação e a soma e já encontramos a fração da mesma forma. Certo? Vamos treinar um pouquinho, então? Olha só essa atividade que eu preparei para vocês aqui. Classifique as frações em própria, imprópria ou aparente. Então, verifiquem aqui na A, B, C, D, E e F qual é própria, qual é imprópria ou se alguma delas é aparente. Tempo para você responder e eu já volto com a resposta.
Feito aí? Então, vamos conferir a sua resposta. Olha lá a letra A. 3/4. O numerador está menor que o denominador, então é uma fração própria. Na letra B, 8/5. Numerador maior que denominador, então é uma fração imprópria, que eu posso, se eu quiser, transformar numa fração mista, como eu expliquei para vocês agora há pouco, né? E a letra C, 20 décimos. 20 décimos, o numerador é maior que o denominador, então uma fração imprópria, mas que eu posso transformar num número inteiro. 20 décimos é uma fração aparente, porque 20 dividido por 10 é 2. Tá? Então, apesar dela ser uma fração imprópria, quando eu divido o numerador por denominador, eu tenho o número inteiro, então ela se chama aparente. 15 sétimos. É uma fração imprópria, porque o numerador é maior que o denominador. E a letra E? 5/8. Uma fração própria. Letra F, 1/9, fração própria. Conferido aí? Acertou? Vamos para o próximo. Escreva as frações mistas na forma de frações impróprias. Então, lembra da nossa regrinha? Multiplica pelo inteiro, soma com o numerador. E a gente consegue transformar a nossa fração. Então, um tempinho para você resolver, já volto com a resposta. Vamos conferir a resposta, então? Olha lá. 1 inteiro e 2/5 na letra A. Lembrando da nossa regrinha. Multiplica pelo inteiro, soma com o numerador. Então, 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. E o denominador continua sendo 5. Então, temos 7/5. Na letra B, multiplicando 3 por 2, 6. Mais 1, 7. 7/3 é a nossa fração. Letra C. Multiplica o 8 por 1, 8. Soma com o 3. Temos, então, 11/8. E a letra D. Multiplica o 7 por 2, 14. Mais o 1, 15. Então, temos a fração 15/7. Belezinha até aí? Vamos para mais um. Agora, nós vamos falar sobre a reta numérica. Você já conhece a reta numérica lá dos números naturais, né? Nós temos a reta numérica com os números naturais 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ela continua infinitamente.
Só que entre o 0 e o 1, entre o 1 e o 2, entre o 2 e o 3, nós temos infinitos números também, que são os números racionais, que nós estamos trabalhando a partir de agora, né? Que são os números racionais. São os números que nós podemos escrever em forma de fração. E nós vimos que os números naturais também podem ser escritos em forma de fração. Por quê? 2 é a mesma coisa que o 2 com o denominador 1. Só que quando eu tenho o denominador 1, eu não preciso escrever. Lembram disso que eu falei na outra aula? Então, todos os números naturais também são números racionais. Mas o denominador está oculto, a gente não escreve o número 1, né? Mas eles são racionais. E aqui no meio nós temos muitos outros números que são os números racionais, que podem ser em forma de fração ou podem aparecer como um número decimal, né? Aquele número com vírgula que a gente também trabalhou em outra aula. Vamos em frente. Vamos considerar a barra de chocolate como uma unidade. Então, tenho aqui a barra de chocolate para vocês. Se eu tiver 2 barras de chocolate, como eu represento isso lá na reta numérica? Então, são 2 unidades. Tenho aqui 2 unidades. E se eu tiver 3 barras de chocolate? Então, eu vou representar, são 3 unidades. Olha a linha vermelha que vai aparecer. Então, essas são as 3 barras de chocolate representadas na reta numérica, certo? E agora, se eu tiver meia barra de chocolate, ou se eu tiver 1/3 da barra de chocolate, ou se eu tiver 2 barras inteiras e mais metade de uma barra, como que eu faço para representar isso aqui na minha reta numérica? Olha lá. Então, eu tenho meia barra de chocolate para representar aqui. Bom, eu sei que o meia barra é metade de uma barra inteira. Então, vamos pensar aqui, uma unidade inteira dividida ao meio. E nós representamos ali o meia barra de chocolate. Olha lá. Então, a fração 1/2 está exatamente aqui na reta numérica. Tá? Agora, vamos pensar nessa mesma barra dividida em 3 partes. E, pegando uma delas, nós temos a fração 1/3. Então, nós pensamos na unidade, que está sendo dividida em 3 partes. Um inteiro que está sendo dividido em 3 partes. E uma delas, eu estou pegando ali, que é 1/3 da barra. Vamos colocar isso lá na reta numérica? Olha lá. Então, eu vou dividir isso aqui em 3 partes iguais. Dividir em 3 partes iguais. Para representar 1/3, eu vou pegar uma parte. Então, uma parte. É ali que está a nossa fração 1/3. Vejam só. E agora, eu tenho 2 barras mais meia barra. Então, é o número 2 inteiros e 1/2. Vamos pensar lá nessa fração. Como eu vou representar isso lá na reta numérica? Então, eu vou ter 2 inteiros e mais metade. Olha lá. Dividi aqui ao meio e representei aqui as minhas 2 barras e meia. É lá que está a fração 2 inteiros e 1/2. Pensando nessa fração aqui, que está na forma mista, como um número de uma fração imprópria, como ficaria? 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, essa fração aqui é a fração 5/2. É aqui que está a fração 5/2. Certo? Vamos praticar um pouquinho? Olha lá para você agora. Organize as frações a seguir na reta numérica e descubra os valores dos pontos A, B, C, D e E. Então, temos ali todas as divisões na reta numérica e aqueles números fracionários para você organizar. Eu já volto com a resposta para você.
Vamos corrigir, então? Olha lá. Nós temos aqui a nossa reta numérica, que aqui eu marquei do 0 até o 1, e no meio ali temos alguns números racionais, né, para encontrar. Vamos pensar da seguinte forma. Se eu dividir exatamente ao meio, eu vou conseguir o ponto C, certo? Quando eu divido de novo aqui do C até o 0 ao meio e do C até o 1 ao meio, eu vou encontrar o ponto A e o ponto E. Então, aqui eu estou dividindo a minha reta em 4 partes. E se eu dividir aqui, olhando para os pontinhos B e D, que está no verdinho, do 0 até o B, do B até o D e do D até o 1, eu estou dividindo em 3 partes. Então, aí já começa a facilitar para que a gente visualize os números. Vamos ver, então, aqui a organização, como é que fica. Olha lá, o 1/2 é o ponto C. O 1/4 é o ponto A. O 1/3 é o ponto B. O 2/3, o ponto D. E o 3/4, o ponto E. Então, observem aqui. Quando eu dividi em 4 partes, olha lá, uma parte é 1/4. Se eu pegasse 2 partes, seria 2/4. O 2/4 é uma fração equivalente à fração 1/2, que nós vimos na aula passada, né? Aqui, 3/4, e aqui no 1 seria o 4/4. 4 dividido por 4 não é 1? 4/4 é uma fração aparente. Então, aqui seria o 4/4 que está representado pelo 1, certo? Tudo que a gente já viu aqui nas outras aulas e um pouquinho dessa aula de hoje também. Quando eu dividir em 3 partes iguais, ó, 1/3, 2/3, aqui seria 3/3. 3 dividido por 3 é 1. Viram só? Acertaram aí a organização, então? Vamos para frente. Olha só, classifique em verdadeiro ou falso. Então, V ou F. A letra A fração 3/5 está mais perto do 0 do que do 1. Isso é verdadeiro ou falso? Na reta, a fração 3/4 vem antes da fração 2/3. É verdadeiro ou falso? E todas as frações entre 1/2 e 1 têm numerador maior que 1. Verifique aí o que é verdadeiro e o que é falso. Tempo para você resolver e eu já volto com a resposta. Vamos conferir, então, ver se você acertou? Olha lá. A letra A dizia, a fração 3/5 está mais perto do 0 do que do 1. Vamos pensar o seguinte. 3/5. Eu estou dividindo, então, o inteiro em 5 partes. E estou pegando 3 partes dessas 5. Então, a minha fração 3/5 vai estar aqui. Se a fração 3/5 está aqui nesse ponto, olha lá, ela está mais perto do 0 ou mais perto do 1? Ela está mais perto do 1. E aqui está afirmando que ela está mais perto do 0. Então, essa afirmativa é falsa. Olha a letra B. Na reta, a fração 3/4 vem antes da fração 2/3. Olha lá. Nós dividimos em 4 partes. O 3/4 está aqui. E quando nós dividimos em 3 partes, o 2/3 está aqui. Quem é que está antes? É o 2/3, certo? Então, a fração 3/4 vem antes? Não, é falsa. Próximo.
Todas as frações entre 1/2 e 1 têm numerador maior que 1. Se você observar aí, todas as frações que vierem depois do 1/2 realmente vão ter numerador maior do que 1. 4/5, 2/3, 3/4, a gente vai ter várias frações ali, certo? Então, essa é verdadeira. Mais uma para você responder aí. Construa uma reta numérica e localize os pontos 1 inteiro e 1/2, 1 inteiro e 1/5 e 3 inteiros e 1/2. Tempo para você e eu já volto com a resposta. Feito aí? Conferindo a sua resposta aqui. 1 inteiro e 1/2, 1 inteiro e 1/5, 3 inteiros e 1/2. Olha lá a nossa reta numérica. Então, fica dessa forma. 1 inteiro e mais 1/5, ó. Aqui eu representei por esse pontinho verde. Se você observar, então, eu tenho que dividir em 5 partes, mas eu estou pegando mais do que 1 inteiro, então vai passar do 1. Olha lá. No pontinho que está em vermelho, é 1 inteiro e mais metade, então é 1 inteiro e mais 1/2. E o pontinho amarelo, 3 inteiros e mais metade, então olha lá, 3 inteiros e mais 1/2, mais metade aqui entre o 3 e o 4, certo? Vamos para o nosso quiz? As frações 20/5 e 1/2 são respectivamente. Verifique aqui qual das alternativas é que dá corretamente aqui a informação. Tempinho para você. Olha lá, então, vamos conferir. 20/5 e 1/2. O 20 dividido por 5 não resulta num número inteiro? 20 dividido por 5 é 4. E o 1/2 é uma fração própria, porque o numerador está menor que o denominador. Então, a primeira fração que resulta num número inteiro é uma fração aparente. E a segunda fração, onde o numerador é menor que o denominador, é uma fração própria. Alternativa correta, letra D. Belezinha? Próxima questão do quiz. A fração 12/5, escrita na forma de fração mista, é qual dessas alternativas? A, B, C ou D? Tempo para você. Feito? Vamos conferir aí. Então, eu tenho ali a fração 12/5, que está numa forma de uma fração imprópria, e eu quero a resposta numa fração mista. Como que eu posso pensar? Olha lá. 12/5. O inteiro dividido em 5 partes seria 5
quintos. Então, eu consigo ter 2 inteiros daqui nessa fração. Por quê? 5 vezes 2 não é 10? Então, eu tenho 5 quintos mais 5 quintos, que vai me dar 10 quintos, né? Vai dar 2 inteiros. E ainda vai sobrar 2 ali. Então, 2 inteiros, certo? E mais 2 quintos. É a minha resposta aqui para a minha fração mista da fração 12 quintos. Eu consigo ter 2 inteiros divididos em 5 partes e ainda vai restar mais 2 quintos, certo? O que nós vimos na aula de hoje, então? Nós identificamos os tipos de frações, aprendemos a escrever frações mistas na forma de frações impróprias e aprendemos também a ordenar e localizar números racionais na reta numérica. Então, lembre-se das regrinhas que a gente aprendeu na aula de hoje, que nós vamos continuar utilizando essas regras nas próximas aulas. Nós vamos trabalhar bastante ainda sobre as frações, certo? Estude, então, com dedicação, que nada vai poder afastar você dos seus sonhos. Eu te espero aqui na próxima aula. Continue se dedicando e continue assistindo. Até mais. Tchau, tchau.